podcast dos Mamutes na Ciência. Salve, mamutins! Aqui é a Rebeca e no mês do Dia Internacional das Mulheres temos duas convidadas muito especiais, as lindas do Nutrindo Descobertas, um Instagram liderado pela Tarsila e pela Letícia, que seguem divulgando a ciência da alimentação, fazendo parte do movimento O Podcast é Delas, no mês de março. Então, olá, Letícia, e olá, Tarsila! Tudo bom com vocês? Olá, tudo bom? Gente, tudo bem, e vocês? Eu vou fazer aqui uma mini biografia da Tarsila e da Letícia aqui, porque a gente temos que valorizar o CV, certo? Com certeza. A Letícia é nutricionista graduada pela Universidade Paulista, especialista em nutrição infantil pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, possui experiência no atendimento ambulatorial em nutrição infantil, com enfoque em obesidade, dislipidemia, déficit de crescimento, dificuldades alimentares e suporte nutricional. Técnica em alimentos pela ETEC. Atualmente ela é aluna de mestrado em medicina translacional pela Unifesp, aluna do curso técnico em química pela Escola Técnica Estadual Júlio de Mesquita e participa como nutricionista voluntária do Núcleo de Aconselhamento e Pesquisa CRI do Chá. E a Tarsila é nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em nutrição infantil pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, possui experiência no atendimento ambulatorial em nutrição infantil com enfoque em obesidade, dislipidemia, déficit de crescimento, dificuldades alimentares e suporte nutricional. Formação anterior como técnica em nutrição e dietética pelo SENAC. Possui experiência prévia em pesquisa pela Faculdade da Saúde Pública da USP. Atua atualmente na nutrição clínica com enfoque para público materno-infantil, consultoria em aleitamento materno e participa como nutricionista voluntária do Núcleo de Aconselhamento e Pesquisa CRI do Chá. Possui interesse em saúde materno-infantil e divulgação científica e tem atuado nessas áreas também dentro das mídias sociais. Então, olha só, a descrição aqui que eu acho muito incrível do perfil de vocês é: nossa página é destinada à divulgação científica sobre saúde, alimentação e nutrição. Buscamos fazer conteúdos acadêmicos com descontração, tranquilidade e leveza, mas sempre baseados em fontes confiáveis, que é uma das coisas, assim, mais maravilhosas, assim, do perfil de vocês. E a primeira pergunta que eu gostaria de falar com vocês, a gente vai conversar sobre divulgação científica. Como surgiu essa ideia de fazer o perfil de vocês? Bem, obrigada, Rebeca. O nosso perfil, ele surgiu basicamente de uma ideia louca, entre aspas, da Tarsila. Num belo dia, eu tava tranquila em casa, e aí ela falou: e se a gente criar uma página no Instagram para divulgar a nutrição? Eu falei: mas como assim? E aí ela começou. A gente vê bastante pessoas fora da área da nutrição falando sobre a nutrição, né? Então, blogueiras, coaches, um monte de gente falando. E aí a gente pensou: por que a gente que é formada não tá lá também falando, né? Exatamente. Foi desse negócio, né, dessa insatisfação que a gente teve, que a gente decidiu criar o nosso perfil. Legal. E além disso, como a Letícia falou, Rebeca, a gente sempre via muitos posts de nutricionistas voltados para consultório, como eu tenho uma página minha também, e a gente não via as fontes, toda a reflexão sobre a ciência por trás da nutrição. E nós pensamos: por que nós, como nutricionistas, não fazemos isso? Não entramos na divulgação científica, porque a gente nunca tinha visto uma página sobre divulgação científica e nutrição. Então, a gente queria fazer de uma maneira leve, tranquila, mas trazendo conhecimento. Nossa, é o que a gente tá precisando hoje, né? De nutrição, eu vejo perfis focados em ou curso, ou exatamente o coach de dieta, do emagrecimento e não sei o que lá. É tudo muito focado em ou esporte, ou emagrecimento, ou desempenho, né? Alguma coisa assim, mas não tem, por exemplo, explicar, como vocês fizeram no perfil de vocês, sobre o sal do Himalaia, por exemplo. Tipo, por que inventaram esse rolê do sal do Himalaia, que é simplesmente um sal que ele é minerado na Índia, lá no Paquistão, e ele tem essa cor porque ele tem traços de outros metais. É isso. E aí inventaram que ele é o sal puro, sendo que não, tem até chumbo na composição, dependendo de onde você minera. Então tem essas questões, né? Exato. E essa questão de ir além do emagrecimento, as pessoas enxergam o nutricionista como um funil, sabe? Que vocês só fazem um tipo de trabalho. Então, a minha ideia desse episódio é desvendar um pouco sobre a nutrição, que nutrição é ciência, e falar do papel do nutricionista também como pesquisador, né? Como é que se pesquisa na área da nutrição?
Basicamente, o nutricionista, como pesquisador, ele é como um médico ou como um físico que está fazendo uma pesquisa. Ele é um cientista também. De qualquer forma, a gente vai estar ali fazendo pesquisas, buscando informações que possam contribuir para a sociedade. Então, a gente sempre está buscando fazer pesquisas que tragam algum benefício para a população. E não só focado naquilo do emagrecimento ou de dietas, da moda, principalmente, que é o que mais tem hoje, né? Mas a gente está num mundo, assim, da pesquisa para a gente desvendar outras coisas também que possam ser benéficas, não só para aquela população que eu estou estudando, mas para a população como um todo. Dentro disso, Rebeca, a gente tem muitas áreas de atuação, que depois a gente pode falar mais sobre isso, mas dentro da pesquisa a gente tem muita coisa a se fazer. Então, tem muitas nutricionistas, os nutricionistas pesquisadores que trabalham dentro de indústrias de alimento, desenvolvendo produtos, ou dentro da farmacologia, que ajuda a verificar se tem algum efeito colateral de alguns medicamentos vinculados à alimentação. Ai, que legal. Como nós, a gente já fez especialização dentro da Unifesp juntas, e lá a gente fez pesquisas com a população que a gente atendia, então verificava toda a parte da nutrição clínica mesmo, então fazer medidas, fazer questionários. A nutrição tem uma infinidade de áreas, e a gente sempre fala que o emagrecimento é apenas uma vírgula, né? Que legal. É muito importante falar que é uma área super ampla, né? Nossa, se você for pensar em, sei lá, pesquisar a alimentação de um povo num determinado local, já tem... E além de ser super interdisciplinar também, né? Eu imagino exatamente. que vocês têm que conversar com várias outras áreas. O nutricionista, ele nunca está sozinho. A gente costuma, sim, fazer trabalho com outras áreas, igual você falou, tem nutricionistas que estudam alimentação na Amazônia, ou alimentação dos povos tradicionais, povos indígenas. A gente estuda, às vezes, comparando culturas, tanto socioeconômico ou entre países, os estudos multicêntricos. E a gente relaciona a antropologia, sociedade, poder econômico, tudo que é possível, a nutricionista tá lá. Sim. Que legal. Olha, uma das séries que eu acho mais importante no Instagram de vocês é exatamente esse tipo de conteúdo de fato ou mito, né? E simplesmente fazer uma desmistificação de conceitos sobre alimentos. A minha questão é, por exemplo, de onde surgem algumas tendências? A minha ideia não é falar só sobre essa questão do emagrecimento, que às vezes a gente foca muito, mas de onde surgem tendências, por exemplo, o ovo faz bem hoje e o ovo faz mal amanhã. Por exemplo, para mim o ovo é que eu sou cria dos anos 80 e 90, então sempre se ia e voltava em relação ao ovo. Eu nunca vou deixar de comer ovo, eu amo ovo é tudo de bom. E você pode continuar comendo seu ovo tranquila. Então, a questão é, as pessoas não sabem sobre colesterol, aí o ovo tem aquelas propriedades lá, do ovo. E aí as pessoas, o ovo, vamos fazer omelete só de claras, que não é omelete. E aí as pessoas começam a criar coisas em cima disso, e você fala assim, mas por que não se entende o ovo e as propriedades boas que ele tem? E fala assim, olha, você não pode comer ovo se você é alérgico a ovo, você não pode comer ovo se você é intolerante a ovo. O glúten também, que de repente o glúten, meu Deus. Ele é o vilão. Um vilão do quê? De quem é celíaco. Sim, exatamente, né? Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu lembrei aqui. As pessoas costumam dizer assim, eu tenho colesterol. Falei, que bom, né? Porque todo mundo tem. Né? Que bom. É muito bom que você tem. Que bom, amiga, você tá viva. Alegria. E as pessoas, elas acabam tendo essa sem noção, digamos assim, né, das coisas, porque todo mundo tem colesterol, né? E essa questão da nossa página Ter o Fato ou Mito é algo que eu acho um dos quadros mais legais, e eu aprendo muito, inclusive com alguns posts que a gente vai fazendo, eu falo, nossa, eu não acredito que é isso. E a gente tira essas tendências, né, do que surge conforme a gente vê a evolução, né? Porque todo dia tem uma dieta nova, todo dia tem um alimento vilão,
todo dia tem alguma coisa sobre a alimentação. Recentemente foi aquele chá sabor cookie, que você pode tirar o seu cookies, né? E aí tomar o chá no lugar. Olha que incrível, né? Ai, que tristeza, gente. Come o seu cookie se você quiser. Tudo bem, tá tudo bem. Nossa, isso pode gerar tantas coisas nas pessoas que a gente não sei, eu não sei nem por onde começar. O que me deixou muito pé da vida recentemente é pessoas que não são da nutrição falando que açúcar é igual cocaína. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o detalhe, veio de uma confeiteira, tá? Esse é a chave, né, que eu achei incrível. Foi, no caso, uma ex-confeiteira falar que o açúcar é como se fosse a cocaína. E, gente... Não, isso costuma acontecer muito quando a gente vê, igual vocês estavam falando da confeiteira, porque muitas pessoas meio que decidem, na minha cabeça, a pessoa tira de algum lugar aquilo. Fonte do WhatsApp. Isso, alguma fonte do WhatsApp. Aí ela decide que aquele alimento vai ser ruim e o outro vai ser bom. E aí ela faz um post polêmico, faz um stories, e aí isso chama muita atenção para ela e ela usa isso para se autopromover. Polêmica rende, né? Isso, porque quando a gente fala, olha, coma com equilíbrio, seja feliz, a pessoa pensa, nossa, mas pra quê? Me passa alguma coisa super nova, alguma coisa que vai fazer muita diferença na minha vida, algo que seja inimaginável. As pessoas querem a receita mágica. Isso, e isso é em todas as áreas tanto da nutrição, porque as pessoas acham que não existe o equilíbrio, que tem que ser alguma coisa extraordinária. Só que eu acho que muitas das pessoas usam o fato da população brasileira ter um baixo nível de educação e ter baixo nível de conhecimento científico em alguma parcela da população para se autopromover. Porque, igual esse negócio, se você fala para uma pessoa, olha, então, o colesterol é uma molécula de gordura que é produzida pelo nosso organismo. Todo mundo tem colesterol. Então, a pessoa já vai entender e não vai cair na ladainha de que não pode comer ovo porque tem colesterol. Exato. E esse é o nosso papel, né? Vocês falaram que vocês aprendem muito fazendo divulgação científica. Gente, é um aprendizado todos os dias. Não só de, vou falar do que tá na moda, mas também de... Puxa, como eu posso passar esse conteúdo de uma maneira que vai ser, né, como vocês dizem, leve, descontraído, que a pessoa possa aprender alguma coisa, tipo, que é uma coisa simples, uma informação rápida de, a gente produz colesterol, todo mundo tem colesterol. Ou falar, por exemplo, tem pessoas que falam, gordura tudo é ruim. Gente, existe um negócio chamado vitamina lipossolúvel. Você só absorve essas vitaminas junto com a gordura, certo? Então, se você não come gordura, como é que se faz? Você morre, né? A moça falou, eu tenho colesterol. Que bom que você tem, né? Graças a Deus. Exato. E esses dias, não sei se vocês viram, a gente fez uma publicação no Twitter falando que uma senhora me abordou perguntando qual tipo de manteiga ela poderia comer sendo diabética. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Toda manteiga é igual e ela não afeta diretamente a diabetes. Isso não afeta a glicemia. Então, ela não teve uma base da ciência muito pequena, assim, de falar, olha, a glicose é isso, olha, a diabetes é isso, e a gordura é outra coisa que não tem nada a ver com o que a senhora tem. Exato, que é essa questão que você estava falando, né, Rebeca, da gente escrever o post da forma mais simples possível, onde todo mundo consiga entender. Sim. E eu acho que a parte que a gente mais se preocupa na nossa página é isso. A gente quer passar informação, a gente tem muita informação para passar, só que a gente também precisa pensar nesse lado, porque as pessoas precisam entender isso. Porque não vai ser através de um grupo de WhatsApp que ela vai ter a informação certa. E na grande maioria das vezes, tudo que joga-se no WhatsApp é informações, tudo fake news, né? Então a gente precisa realmente pensar, ter todo o cuidado, um detalhe, para a gente não acontecer como esse caso que a Tarsila mencionou. Sim, eu tenho uma sensação que isso também é um pouco de culpa do nosso sistema de saúde, de às vezes do médico não ter tempo para conversar com a paciente, ou às vezes ele pode até passar uma informação, mas, de novo, o paciente, por essas questões que a gente tem de ensino básico, às vezes, por exemplo, às vezes eu vou numa consulta, o médico fala um monte de coisa, eu volto para casa e eu esqueço o que o médico falou. Eu esqueço.
Tipo, as pessoas deviam criar uma rotina de ir ao médico e escrever as coisas que o médico falar, porque pelo menos depois você pode tirar dúvida com alguém, você pode procurar na internet, você pode, né? A informação está aí, certo? Exatamente. E, por exemplo, você citou essa questão dos médicos, né? Quando a gente estava trabalhando na nossa especialização, a gente via que realmente era muita informação, porque nós atuávamos junto com médicos nutrólogos também, pediatras nutrólogos. Então, era a informação da pediatria com a informação da nutrição. Nossa, é muita coisa. É muita coisa mesmo. E a gente percebia isso. Então, a gente se limitava até em passar as orientações para ser um passo de cada vez. A gente falava, tá tudo bem, você conseguiu essa primeira etapa, depois a gente vai para outra. E a gente sempre anotava no prontuário quais seriam as próximas medidas para orientar para aquele paciente, né? Para ele não ficar tão atolado de coisas, né? Não, eu acho que uma das coisas que você falou faz total sentido. A gente tem um problema no sistema de saúde, que é grave, que quanto mais você paga, mais tempo você tem com um profissional da saúde, né? Então, quando você vai no SUS, dificilmente você vai ter muito tempo, porque tem uma fila muito grande. A gente que já trabalhou no SUS, a gente sabe como é, que às vezes não é que a gente faz por mal, é uma fila muito grande. Mas também a gente tem a medicalização de tudo, né? Então, o médico é detentor, o profissional de saúde é detentor de todo o conhecimento, ele tem que falar de uma maneira muito rebuscada e a pessoa não necessariamente tem que entender. Então, quando a gente faz divulgação científica ou quando você senta com o paciente e certifica de que ele entendeu, de que ele está saindo ali com todas as informações que ele precisa, você está quase remando contra a corrente, porque o sistema meio que te leva a ser muito generalista, que você tem que dar conta de tudo e que você tem que ser muito exato com aquele paciente no mínimo de tempo possível. Então, é um problema generalizado, mas eu acho que uma coisa que a gente tenta suprir com o Nutrindo é isso, de, olha, quantas pessoas eu consigo atingir com um post muito bem feito, com fontes, comprovando aquilo, que da minha avó consiga ler até uma doutora em física igual vocês. Pois é. E a gente tem agora, né, tentado ocupar esse lugar das redes sociais, né? Porque o pessoal vem falando assim, poxa, as fake news vão que nem água, a gente tem que fazer o mesmo trabalho. Se a gente não está disposto, né, a ir atrás de fazer o nosso trabalho, né, que vocês abriram esse perfil, a gente também abriu uma MUDS de fazer divulgação científica, de falar as coisas um pouco, né, mais leves, falar um pouco de ciência, de uma maneira geral, né, a gente fala um pouco de tudo. Não só a gente exercita essa capacidade de poder tentar também chegar mais perto das pessoas, como, né, tentar usar as redes sociais a nosso favor. Querendo ou não, existem poucas, assim, eu vejo das próprias redes sociais, eu não vejo, assim, muito afinco em, por exemplo, bloquear, né, tem perfis, por exemplo, independentes que tentam lá, tipo, olha, o seu site financia fake news, você vai continuar fazendo propaganda nesse site, mas assim, foi uma iniciativa. Aí, por exemplo, o Twitter toma algumas iniciativas de falar, olha, essa informação não é verdade. Mas, por exemplo, o Facebook, o Instagram, eles não têm nenhuma... Por exemplo, quando você fala qualquer coisa de Covid, eles põem lá, veja aqui as informações da OMS. Beleza. Mas assim, você não está fazendo nada para impedir, por exemplo, perfis de médicos a falarem do kit Covid que não tem eficácia, sabe? Essas coisas assim. Então, as redes também deveriam tomar essas atitudes. A gente faz o nosso trabalho, mas a gente não tem como ir contra, sei lá, por exemplo, empresas ou pessoas que disseminam, né, a notícia falsa. Não tem como você... Não é que nem o filme do ET, que você destrói a nave-mãe e todas as outras navezinhas explodem, né? Real. Infelizmente não é assim. Não, acho que isso tem tudo a ver mesmo que você falou, porque tem as pessoas que não têm realmente base científica e decidem falar do assunto, e tem pessoas que têm formação, mas usam o seu título para falar de assuntos que não deveriam falar, igual de dizer que existe prevenção no coronavírus, sendo que não. Então, tem esses dois tipos de charlatanismo, né? Redes sociais, principalmente. Uhum.
né, nem sempre charlatanismo, eu acho que é uma questão de desonestidade intelectual de alguns profissionais, na minha opinião, tá? Estou falando da minha opinião. E a gente falou um pouco sobre vilões, os vilões e tudo mais, porque assim, a gente entrou nessa pergunta de redes sociais, porque assim, nessa época que eu tava falando do ovo, isso, gente, era revista que você via na banca, tá? Hoje, você abre, né, você abre o Instagram, você abre o YouTube, tá lá, vídeo, faça essa receita e faça 20 quilos de fezes, sabe? Ah, eu já vi isso. As redes sociais, elas potencializaram essas dietas malucas, receitas milagrosas, né? Porque todo mundo acha que ou na medicina, ou que na política, ou que na nutrição vai existir uma receita milagrosa que você vai tomar aquele comprimido e vai dar tudo certo, né? Isso é uma questão que eu acho que talvez precisa alguém virar pro povo brasileiro e falar assim, calma, que não existe A isso. vida nada é assim. Não é assim que funciona. Então, porque assim, as pessoas, por exemplo, eu conheço várias pessoas que tiveram o mesmo tipo de ensino básico que eu tive, tá? Eu tive escola pública. Uhum. E, por exemplo, elas não acreditariam que comer uma bola de algodão vai resolver a vida delas, elas vão emagrecer, né? Como se emagrecer fosse sinônimo de saúde, sendo que não é. Então, como que as pessoas passam a acreditar nessas questões de dieta? É um negócio de compensação, desse negócio da receita milagrosa, também é a mídia que influencia esse tipo de coisa. Mas grande parte, se a gente for parar para pensar, bem antes de a gente ter acesso à internet por celular ou por computador, a gente sempre via em revistas aquelas pessoas magras, né? Geralmente com cabelão, muito bonita, sem estrias, sem celulites, com uma aparência, né, boneca. Com bastante filtro. Exato. E ali embaixo dessa foto sempre tinha aquela manchete, né? Venha descobrir a dieta da famosa tal que perdeu 20 quilos em 5 dias. Então, é algo que tá com a gente desde aquela época que a gente não tinha acesso a nada. Então, e agora que a gente tem esse acesso, você imagina o quanto de coisa que chega para as pessoas. E a gente acaba meio que perdendo um pouco a mão nessa questão de filtrar, sabe? O que realmente está sendo verídico e o que não está. Como você mencionou nessa questão do kit Covid. A gente vê agora o grande número de casos de pessoas que estão precisando entrar na fila de transplante de fígado pelo excesso de medicamentos que comprovadamente não fazem eficácia no tratamento da Covid, e elas estão aí tomando, estão nessas filas porque elas tomaram, porque viram nas redes sociais ou alguém divulgou para elas, e elas não foram capazes de, ou não sei o que aconteceu ali, delas não conseguirem entender que, olha, talvez não é assim, vamos pesquisar um pouco mais, tentar ser um pouco mais crítico com o que a gente está lendo ou ouvindo até. E a mesma questão é com essa questão dos corpos, né? A mídia sempre colocou pra gente que a gente tem que ser magra, a gente tem que ser alta, tem que ser loira, de preferência olhos claros e perfeita, né? Mesmo que a gente tá carregando 1000 coisas nas costas com problemas, isso e aquilo. E as pessoas querem isso, porque é lindo de ver, né? Mas não é a nossa realidade. A gente tem pessoas que são magras e tem estria e tá tudo bem. Tem pessoas que são gordinhas e tem estrias e tá tudo bem também. Tá tudo bem da mesma forma. A gente tem que entender que essas dietas malucas que surgem, como você mencionou, de ingerir uma bola de algodão, gente, vocês têm que pensar, como é que eu vou engolir uma bola de algodão e isso vai fazer com que eu emagreça? É um pouco meio que fora do nosso padrão, fora da caixinha. A gente poderia pesquisar um pouco mais, procurar pessoas que possam entender um pouco mais sobre esse assunto e a gente conseguir enxergar uma outra forma, sabe? De que não é isso que eu quero para mim, não é esse o padrão que eu quero seguir. É algo que não existe na vida real, é algo que foi colocado ali, foi imposto pela sociedade e a gente está acreditando. As pessoas estão, tipo, no mar, estão sendo levadas, entendeu? Pelaquela onda ali que não é o que condiz com a nossa realidade. Cada um é cada um e a gente tem que ver essas pessoas dessa forma individual. A gente não pode generalizar tudo, né? A mídia vende uma realidade que não só que não existe, mas assim, teve um tempo atrás, acho que foi no Reino Unido, proibiram filtros
faciais para vender qualquer cosmético de rosto, porque se você tá botando um filtro para vender um creme para rugas, é enganação, certo? E isso é contra, vamos dizer, sei lá, o Código de Defesa do Consumidor de lá. Então, aqui eu acho que assim, a gente às vezes... o Brasil, eu vi uma pesquisa um tempo atrás, que o Brasil acho que era o terceiro país que mais usava a internet, era uma coisa assim. A gente usa muito a internet, mas acho que a gente precisa aprender a usar, né? Por exemplo, buscar a informação. Por exemplo, por isso que, assim, quando a gente estava construindo essa pauta aqui com vocês, eu coloquei assim, gente, se vocês têm algumas dicas de lugares que a gente possa buscar a informação, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. Mas essa é exatamente essa questão. Mas, por exemplo, do kit Covid, eu ouvi de pessoas falando assim, minha mãe foi ao médico e o médico falou para ela tomar. Se o médico falou para você tomar, você vai acreditar no médico, né? Porque você tá dando para ele aquele voto de confiança de que esse cara estudou, certo? De que esse cara estudou. Ele tá sabendo o que ele tá falando, né? Exatamente. Então, e quando isso não acontece por causa de uma visão política do médico, ou pura, sei lá, por exemplo, tem médicos que receitam um remédio que a indústria farmacêutica não tá pagando para ele receitar aquele remédio. Tem isso também. Então, se as pessoas têm esse tipo de conduta, né, não tem como falar também que é só uma causa, né? Tem todas essas causas aí que a gente discutiu. E com relação à alimentação, às dietas que você tinha perguntado, muitas das pessoas são inocentes que pensam, fulano de tal indicou essa dieta só porque ela tá afim e funcionou para ela. Não. Como se todas as pessoas fossem iguais, tivessem o mesmo metabolismo, o mesmo corpo. Vamos pensar assim, tem uma blogueira X que decidiu indicar uma dieta. Aquela blogueira, ela tem toda uma equipe por trás que é paga, pessoas que ganham muito bem. Ela já fez cirurgia plástica, ela tem filtro só para ela ganha da indústria farmacêutica, ela tem uma rede de dinheiros para poder indicar aquilo. E tem muito médico que também ganha de indústria farmacêutica para fazer as coisas. É antiético? Ela ganha, né? Ela tem um cozinheiro que cozinha comida para ela, balanceada, perfeita, linda. Ela pode passar horas na academia todos os dias da semana, né? Ela não tem filho para criar, ou se tem, alguém cria por ela. Não tô julgando a questão do filho, mas a pessoa tem uma rede de apoio muito, por exemplo, aqui a gente tá em casa o tempo todo, essa questão da pandemia. Eu tô tentando cozinhar quase todo dia. Então, sei lá, domingo ou sábado eu cozinho um monte de coisa pra gente ir comendo. Aí eu faço feira uma vez por semana, não tem como... Por exemplo, eu conheci uma menina que ela entrega feira da própria fazenda dela. Então eu compro as coisas com ela. Mas assim, é difícil fazer comida todo dia, né? Não é fácil. Algo que demanda tempo. O fast food ele é muito sedutor nesses aspectos. E o que eu queria entrar é exatamente sobre... Algumas pessoas fizeram essa pergunta pra gente também, que a pandemia balançou a vida das pessoas exatamente porque, por exemplo, eu almoçava fora de casa, eu almoçava bem, num lugar que tem uma comida muito gostosa, mas assim, eu ia lá, pegava toda a salada, pegava todas as variedades, tinha uma alimentação muito variada nesse lugar, porque cada vez ele fazia umas coisas diferentes, então você sempre vai lá, come, e aí, né... Volta a trabalhar, tudo tranquilo. E aí a pandemia forçou ou as pessoas pedirem entrega, ou forçou as pessoas a cozinharem quase todo dia, que é o meu caso, né? Então, essa questão do isolamento, as pessoas começaram a beber mais, começaram a comer mais. Não que comer mais seja ruim, mas tem por exemplo, sei lá, a pessoa não dorme, aí dorme de dia, fica acordada à noite, tem, tipo, virou tudo de ponta cabeça e tudo mais. Então, como se ajeitar, sabe? Como entender como as coisas funcionam e procurar o que é melhor pra você. Óbvio que não tem como a gente falar... Generalizar. Né? Não tem como dar uma resposta individual, porque não tô te contratando pra ser a minha nutricionista. Mas, assim, algumas dicas de que as pessoas podiam se centrar um pouco, sabe? Certo. Eu acho que uma coisa que você mencionou que é muito... que aconteceu, e às vezes até acontece ainda, né? A gente trocar o dia pela noite, né? Nessa questão toda da pandemia. E é difícil, porque ao mesmo tempo que a gente é bombardeado por informações falsas, né, as fake news, a gente também é bombardeado pelas informações que estão acontecendo e que são verdadeiras, né, como o número de mortes, o número de casos, e tudo isso mexe muito com a gente. Aqui em casa mesmo, minha mãe baniu a televisão porque estava fazendo mal para ela.
E uma coisa que a gente foi se conhecendo, né, nesse tempo de 1 ano já de pandemia. A gente se encontrou na nossa rotina dentro da pandemia. Então, uma coisa que a gente pode sugerir para as pessoas é isso. Você tenta se encontrar na sua pandemia, né? Aí dentro da sua casa, da forma que você está vivendo. Tenta se encontrar ali para você manter uma rotina que seja boa para você. Não tenta fazer o que fulano ou ciclano está fazendo. Tenta ver o que é bom para você e você vai seguindo aquilo. E essa questão da gente ter horários, né, e ter alimentação balanceada funcionava muito bem, né, quando a gente tinha a nossa rotina fora do mundo pandemia, e agora bagunçou tudo, e bagunçou de muita gente e de uma forma que a gente às vezes pensa, poxa, será que eu vou conseguir voltar? E às vezes você consegue sim, só que você precisa ter essa questão de você se encontrar no seu momento e após isso, um passinho de cada vez você vai voltando com os seus horários no que tiver dentro da sua rotina atual. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo acordar, por exemplo, 7 horas da manhã. Eu nunca fui de acordar cedo, mas quando eu precisava, eu acordava para ir trabalhar, etc e tal. A gente se adapta, né? Agora com a pandemia, eu não sei vocês, mas eu me sinto tão cansada que às vezes eu tenho vontade de acordar 10, 11 horas da manhã. E às vezes acontece de eu ter acordado 10h30 e ali tá bom, então eu vou tomar o meu café naquele horário e aí quando eu sentir fome eu vou pro almoço e eu sempre tento manter as mesmas coisas que eu como normalmente. Então pode ser uma salada, um iogurte na hora do café da manhã, o seu pãozinho tranquilo, sem terrorismo com o pão, tá bom, gente? Amem o pão, ele é muito bom, pode comer. Não, é que eu virei padeira da quarentena, então aqui o pão é sério. Olha, se a gente morasse próximo, eu ia pedir pra você mandar um pra mim, viu? Nossa, eu tô com um Levém aqui pra doar, inclusive. Olha só. Mas voltando a essa questão, é isso, você se encontrar e você se adaptar ali. Não precisa você fazer esse momento, né, algo sofredor. Pode fazer da forma que for melhor para você. Eu acho que quando a gente fala de alimentação equilibrada ou voltar a estabelecer uma rotina, a gente tem que evitar o idealismo. Tipo, nossa, eu quero acordar 7 horas da manhã, fazer tudo bonitinho, porque quanto mais você tem, eu falo que quanto maior a expectativa, maior o tombo, né? Então, é bom você ter uma noção do que é possível dentro da sua rotina. Se a pessoa nunca cozinhou na vida, ela tá muito cansada, ela tá tendo o dobro de trabalho estando em casa, não é o momento de querer virar mestre cuca. Então, às vezes, é entender dentro das suas possibilidades o que pode ser feito. Igual você falou, olha, eu conheci uma menina que tem uma feira que eu consigo comprar os produtos da fazenda dela. Ótimo, isso já é um passo incrível. Eu quero comer mais fruta, dá para colocar mais 2 frutas aqui no meu dia. Ótimo, é um passo e já vai mudar muito a sua alimentação. Mas não vai para aquela coisa muito louca que você não vai conseguir implementar e que vai te frustrar. Que a gente já tem muita frustração no dia de hoje, não poder sair de casa já é uma grande frustração. Ou fazer aquelas dietas super, hiper, mega, ultra restritivas. Você vai conseguir fazer isso uma semana e depois você não vai conseguir mais. Então, tipo, não vale a pena, sei lá, passar fome. Não vale a pena isso. Isso vai frustrar tanto a pessoa, né? A gente fala sempre de uma nutrição que a gente consiga manter. Então, a gente precisa sempre estar bem nutrido, ter uma boa relação com a comida. Isso é para sempre. A gente não quer emagrecer 50 quilos do dia para a noite para depois ter que passar por uma cirurgia ou ficar doente por causa disso. Então, é melhor você ser feliz e ter uma boa alimentação pro resto da sua vida do que ficar tendo altos e baixos com ela sempre. Igual qualquer relacionamento, né? A gente quer um relacionamento bom para sempre, tranquilo, do que ficar brigando, batendo porta, xingando. É a mesma coisa com a sua comida. Legal. Eu acho que ter um relacionamento bom com o que você se alimenta, eu acho que é uma grande
uma grande dica para nortear aí quem tá perdido, né? E evitar processados, que isso é sempre bom, né? Exatamente. Por favor. Comer comida de verdade vai sempre bem. Exatamente. Mas enfim, vamos desencanar um pouco do emagrecimento, porque é muita sacanagem com vocês que estudaram 4 anos para ser reduzida a coach de emagrecimento, certo? Exatamente. Então, a nutrição é muito mais do que isso, né? Eu queria que vocês falassem mais, assim, um pouquinho, acho que das áreas de atuação de vocês, perguntas em aberto da nutrição. Gostamos de desafios. A nutrição, cara, ela é grande, viu? Eu confesso que quando eu entrei, eu pensei que ia ser uma coisa, tipo, certeira, né? Mas, nossa, a nutrição é tão ampla, tem diversas áreas de atuação que a gente consegue atuar. E não só no consultório, né, o consultório emagrecimento, mas a gente atua na linha de frente agora do Covid. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar até, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu não vejo falarem da atuação do nutricionista, né, nessa pandemia. E a gente está ali, tá? As pessoas acham que não, que só tem médico e fono e enfermeiro. Não, fono não, físio. Não, a gente está ali também. A gente está ali para manter aquela nutrição adequada para aquele paciente, para ele se recuperar, ter massa muscular, ter massa magra ali, tranquilo, entendeu? Estamos ali. E estamos também nas UBS, nas UPAs, em escolas, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas, restaurantes. Então, por exemplo, aquele restaurante self-service que você vai, tem uma nutricionista ali. Então, a nutrição é muito ampla mesmo. A gente tá também em vários, que é igual a Letícia falou, a gente às vezes fica por trás dos panos. Então, nem sempre somos notadas, porque quando a pessoa vê, o produto já está ali. Então, tem vários programas de saúde nacionais, né, que o nutricionista está ali regendo aquele programa. A gente está por trás de mestrados, doutorados dentro das universidades. Muitas das áreas que a gente atua estão vinculadas à saúde, né? Então, igual a Letícia falou, dentro da nutrição clínica, que é consultório, hospital, a gente atua não só com a saúde daquela pessoa que quer perder peso, essas coisas, mas a gente tá desde a tuberculose, igual eu falei, no post que a gente postou hoje, dia 24/3, a gente fez um post sobre nutrição e tuberculose, a gente já fez... Nossa, eu vi, achei muito legal, nossa. Isso, e tem muita coisa, porque cada doença tem uma característica. Então, desde a pessoa ter um conforto ao se alimentar, porque ela tem muita tosse, eu fiz alguns trabalhos como nutrição no HIV, então, pessoas que são acometidas pelo vírus do HIV, se ela tem mais gasto calórico, se ela tem algumas coisas na saúde dela que estão mais debilitadas, pacientes renais. Só uma curiosidade, né? Durante a faculdade, a gente estuda a dietoterapia em cada doença. Nossa. Então, são 4 anos para a gente poder entender. É muita coisa. Sim. Então a gente precisa, não dá para generalizar tudo, né? A gente precisa entender que, por exemplo, um paciente oncológico, a quantidade proteica dele vai ser diferente de um paciente que acabou de sair de uma cirurgia bariátrica. Então a gente precisa entender e ter essa noção de qual a quantidade que eu vou oferecer para esse paciente e qual a quantidade que eu vou oferecer para o outro. Então a gente tem um leque de atuação muito grande. Nós ainda temos um viés aí, porque nós somos da nutrição clínica, né, da pesquisa, essas coisas. Aquela nutricionista que está dentro de uma indústria farmacêutica, uma nutricionista que está, às vezes, criando as fórmulas infantis para crianças que não conseguem ser amamentadas pelo peito, pela mãe que amamenta, né, ela já tem uma outra visão, ela já conhece outras coisas que a gente não conhece. Mas a dietoterapia, igual a Letícia falou, é uma das matérias mais extensas da faculdade, que dá mais pano para manga, porque cada coisinha daquele paciente vai mudar completamente o que você vai fazer, então é tudo muito individualizado. E tem muita coisa que dá para fazer, e quando a gente senta para pensar nos posts, a gente vai longe e aprende muito estudando para aquilo.
E cada coisa muda, né? A ciência está sempre mudando. Eu fiz uma live há um tempo atrás, na minha página como nutricionista mesmo, sobre nutrição na trombose, e gestantes com trombose, e muda muito. Quando eu estava na faculdade, tinha uma recomendação de vitamina K para quem tinha trombose, agora já é outra. Isso é uma coisa que a blogueira nunca vai saber. Esses detalhes científicos, né, que se pesquisou e se descobriu isso, esse efeito, né? Um spoiler que eu vou dar sem autorização da Tarsila, mas ela já me autorizou agora, é que futuramente nós vamos lançar uma série de postagens sobre a atuação do nutricionista. Então a gente vai abordar diversas atuações. Vem aí, exatamente. Vem aí, então, vem aí. Só para vocês terem uma noção, a gente vai falar desde a atuação do nutricionista na Marinha, porque tem, tá? Que chique. Até dentro de presídios. Então, é uma área imensa, gente. Olha só quanta coisa que a gente pode abordar aqui. Isso, alimentação dentro do avião, tem nutricionista que é especializado só para isso. Alimentação para quem vai para a NASA, por exemplo, vai dentro das cabines espaciais. O foguete tipo NASA. Nutricionista lá também. Tem tudo, né? Eu lembro que quando eu cuidei da minha mãe, que ela teve câncer e fez quimioterapia, ela já faleceu, infelizmente, mas, nossa, essa época que ela fez a quimioterapia era muito difícil achar coisas que ela conseguia comer. Se você não come, o seu corpo vai tirar energia de onde? E aí você tá tomando um remédio que basicamente está te matando, que você tem que sobreviver. Então, nossa, era muito difícil, muito difícil. É uma situação muito complicada nos pacientes oncológicos, é que tudo muda o gosto, né? E eles sentem muita também náusea, Nossa. Eles acabam tendo feridas na boca. Então a gente tem todo um manejo de um tratamento dietético para a gente conseguir contornar todas essas situações e oferecer o maior aporte que ele conseguir consumir naquele momento, né? Sempre a gente levando em conta essas situações, como você mencionou. Se eu achava alguma coisa que ela comia, eu ia lá correndo fazer vários para ela comer, porque daqui a pouco ela já ia enjoar daquilo e não ia comer mais. Era doido. Uma das coisas que as pessoas têm errado também com essa vibe da nutrição para o emagrecimento é que a nutrição, ela fala de conforto, de alimento, do nutrir não só o corpo, mas também a mente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um paciente oncológico, ele já está debilitado, ele está numa situação que ele está muito triste, a família está desesperada. Então, a gente quer trazer conforto. Eu comecei uma especialização em oncologia e acabei saindo porque era com adulto e eu tenho focado em gestante e crianças, e eu atendi um paciente e eu percebi que ele estava muito debilitado e que provavelmente ele não ia sobreviver. E a gente como profissional, a gente percebe isso, né? E na consulta, eu falei com a mãe dele e eu falei, olha, pode fazer o que ele quer comer. E dá para a senhora fazer, pode dar para ele comer que ele sinta confortável. Em alguns pacientes oncológicos, igual a Letícia falou, que abre feridas na boca, a gente manda fazer bochecho com chá de camomila. Então, o nutricionista, ele vai além do que carboidrato, lipídio, proteína, tanto, come isso, fim. Não, a gente vai para muitas áreas, não só dentro da nutrição clínica, né? E a pergunta de R$1 milhão, por que vocês escolheram nutrição? É uma pergunta que eu gosto de fazer. Por que você escolheu fazer isso? Valendo 1 milhão? A pergunta de R$1 milhão. A gente nem queria fazer isso, Rebeca. Basicamente, essa é a verdade. A nutrição escolheu você. Fui escolhida. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer é que, como não foi amor à primeira vista, tá? Não foi mesmo. Eu sempre quis fazer gastronomia. Quando eu entrei no técnico em alimentos, eu já entrei com essa visão, tipo, eu quero gastronomia, porque eu gostava muito das aulas de análise sensorial, que a gente fazia testes olfativos, gustativos, né? Então a gente provava, cheirava as coisas, chamava as pessoas para fazerem isso também, e eu gostava desse envolvimento e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, né, junto com o técnico, eu fui me desiludindo, até porque a gastronomia era um curso caro na época, eu acho que ainda hoje é. Então, e aí eu falei, não, isso aqui não vai rolar.
E aí eu fui percebendo que a grande maioria dos meus professores, eles fizeram o curso de engenharia de alimentos, que é um curso que eu ainda tenho vontade de fazer, se Deus quiser, algum dia. 70 anos eu tô lá formada, mas... Letícia doida que quer ter 3 graduações. Nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. Eu comecei uma segunda graduação, larguei, mas eu gostaria de fazer gastronomia. Ai, gente, eu queria até fazer, sei lá. Eu tenho uma listinha, depois a gente pode conversar. Tá certo. E aí, com a engenharia, eu também vi que era caro. Aí eu falei, eita, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu tive muito aquela pressão dos meus pais. Eu não sei se acontece, eu acho que com alguns adolescentes hoje também, que estão terminando o ensino médio, né? Tem aquela pressão da família, de, você precisa escolher uma faculdade, alguma coisa assim. Escolher uma faculdade que dê dinheiro. É isso que a sua família quer. Exatamente, Só que naquela época eu era burrinha, né? Não pensava, mentira. A gente entra muito novo na faculdade, amiga. Sim, muito. E a gente não tem muitas noções de algumas coisas, né? E aí, no último ano do meu técnico, eu tive uma aula de nutrição. Porque uma coisa que a gente gostaria até de comentar aqui. Eu sou formada em técnico em alimentos e a Tarsila é em técnico em nutrição e dietética. E eles têm uma grande diferença entre eles, que é o quê? O técnico em alimentos é um técnico muito mais voltado para a parte industrial. Então, eu via muito aquela questão de armazenamento, transporte, temperatura dos alimentos, de embalagens. A gente via muito a questão de microbiologia. Então, era bem voltado para essa parte industrial e zero saúde. Eu não vi nada de saúde, eu só fui ver na graduação mesmo. E já o técnico, né, em nutrição e dietética, ele já é bem mais voltado para essa pegada, né, da saúde, questões de nutrientes, enfim, tudo mais. E quando eu vi essa aula de nutrição, eu falei, é isso. E eu fui e falei, gente, tem que ser isso aqui. Eu confesso que não foi a primeira opção, né, como eu já mencionei, mas hoje não me arrependo de ter feito, gosto muito e tenho muito interesse para essa parte de pesquisa e docência. Eu já, igual a Letícia falou, eu também não tive amor à primeira vista. Na verdade, igual você falou, Rebeca, quando a gente sai da escola, né, a gente tem essa pressão de fazer faculdade. E aí E não é qualquer faculdade. Tem que ser uma ótima faculdade, tem que ser uma faculdade que dê dinheiro. Então, até que quando a gente lançou o nosso logo novo, a gente fez uns 2 posts falando sobre isso, porque que a gente tinha feito faculdade nessa área e tal. Eu, na verdade, eu fui criada uma parte da minha vida com os meus avós, e eu sempre fui muito apegada a eles, os 2 já faleceram, mas a minha avó era uma senhora que teve algumas doenças ao longo da vida. E eu fui criada naquilo de ajudar a minha avó com a saúde dela. Então, para mim, eu queria muito fazer faculdade em saúde. Para mim era saúde pronto. Só que criança que era, ficava pensando, não, vou para físio, porque a minha avó faz físio, fazia fisioterapia. Ah, não, vou para fono, porque fulana fez fono. E aí, nessa perdição assim, meu pai falou, olha, sua irmã fez técnico em secretariado, minha irmã hoje é biomédica, não tem nada a ver, mas fez técnico em secretariado, por que você não faz técnico também? Então, a gente fez o mesmo caminho para o técnico, só que a Letícia para alimentos e eu em nutrição e dietética. E ali eu me encontrei, porque eu percebi que tinha a parte da gastronomia, que igual a Lê também gosta muito, eu amo cozinhar, então tinha a parte do cuidar dos outros e tinha a área da saúde. Então, eu falei, bom, então vai ser isso. E aí, Unir o útil ao agradável aí para você. Exatamente, para mim foi um encontro. Então, desde lá do técnico, eu comecei a trabalhar com saúde da mulher e saúde da criança para gestantes e tal. E aí foi nisso. Igual você falou lá, tive experiência em pesquisa lá na iniciação científica na USP com gestantes, com crianças com Zika. Lá em 2014, não sei, faz muito tempo. 2014, 2015 que foi o surto Isso. de Zika. Trabalhei com Zika e gosto muito dessa área, mas eu acho que o que a Letícia não falou, porque talvez para ela não tenha acontecido, mas eu já pensei em largar a nutrição por vários motivos. Quem nunca quis largar o curso e falar, eu não quero mais? Exato. Quem nunca? Quando eu percebi que a nossa área paga mal, tá, gente?
Vou ser sincera. O maior piso salarial, que é uma coisa que a gente também já falou no Nutrindo, é em Sergipe. Se você quer ganhar bem em nutrição, vá para Sergipe. Em São Paulo se paga mal. Mal assim, vamos pensar com relação aos cursos de graduação, né? Mas pro salário mínimo brasileiro até que paga bem. Mas eu vi que as pessoas reduziam o nutricionista, a coach de emagrecimento, como a gente falou, que eu ia ganhar mal, que tem muito profissional formado e pouca vaga. Aí eu fiquei, meu Deus, vou largar, vou cansar, cansei. Mas no final eu sempre acabo na nutrição, porque eu amo o que eu faço. Só que às vezes eu tenho que ficar lutando contra o sistema e falar, não, eu faço isso, divulgação científica, você sabe o que é isso? Entendeu? Não é fácil não, viu? Uhum. Antes de vocês darem várias sugestões legais sobre a carreira, a gente podia falar de alguns perrengues da carreira também. Que, né, tem as coisas boas, mas tem também as coisas complicadas, certo? Essa parte é boa. É boa pra gente quem vai rir. ouvir, né? Então, na verdade, Rebeca, a gente lançou uma caixinha de perguntas lá no Nutrindo Descobertas para nutricionistas, técnicos em nutrição e estagiários, para a gente perguntar o que as pessoas já tinham passado de perrengue nessa área. E, são muitos. E eu queria ler alguns aqui que são até engraçados. A gente kkk crying, né? Como sempre. Sacar uma lágrima. Cada riso uma lágrima. E aqui uma das meninas tinha comentado que ela lembra dos estágios em unidade de alimentação e nutrição ajudando a galera da cozinha. E isso é real. A gente também fez uma pergunta lá no Nutrindo Descobertas se o nutricionista precisava fazer estágio obrigatório durante a graduação para se formar. E a gente tem que passar por 3 a 4 áreas. Sim. Durante a graduação. Tem 1 ano de estágio obrigatório. Bastante então coisa, tem muita coisa. É muito conteúdo. E, assim, eu não sei na São Camilo como é que foi da Tarsila, mas para mim, eu estudei na Universidade Paulista e cada final de estágio tinha que fazer um relatório, apresentar o seu desenvolvimento e também ter um plano de ação que a gente teria que implementar dentro da unidade que a gente estivesse fazendo o estágio. Então não é nada fácil, gente. E aí você pensa, como é que eu vou implementar alguma coisa para crianças de creche que tem 2, 3 aninhos? O que eu posso fazer? Então é nesse momento que a nossa criatividade flui, entendeu? Você tem que deixar ela sair. O que é mais legal, por exemplo, que a gente está falando dos estágios, é uma primeira experiência muito importante para os graduandos. Eu lembro que eu já tinha tido experiência em pesquisa, né, na iniciação científica e também por causa do técnico, mas uma das coisas que eu mais gostei foi no estágio de clínica, que eu fiz estágio com uma instituição de longa permanência para idosos, que é o vulgo asilo, né? E a gente desenvolveu um protocolo para aplicação de suplementação nutricional em alguns pacientes. Então, suplementar para aqueles pacientes que tinham lesão por pressão, que é quando a pessoa fica muito tempo acamado. Então, a gente chorava nos estágios, correndo, mas era muito bom, a gente aprendeu muito. Para mim, eu até tentei publicar um artigo com esse trabalho, mas não rolou por causa de grupo, essas coisas. Mas tem mais perrengues, se vocês quiserem ouvir. Você deu 2 experiências bem legais, assim. Eu achei bem enriquecedor, assim. Aprendi várias coisas. Se deixar, a gente fala, viu? Porque assunto não falta. Ixi! Esse assim, me botam pra ser host, que eu amo podcast, mas olha, aqui, se deixar, a gente fala até amanhã. Eu gostaria de fechar com uma pergunta que a gente tem feito para os nossos entrevistados, que são quais as sugestões que vocês têm para quem pretende iniciar a carreira na sua área do conhecimento? Do meu ponto de vista, Letícia, né? Eu acho que o que faltou para mim, que eu recomendo muito e eu sugiro muito para as pessoas, se vocês tiverem a oportunidade durante a graduação, façam um estágio extracurricular. Porque a gente tem os obrigatórios no último ano, tá? E no último ano, é o último ano mesmo. Então, você vai fazer tudo. Você vai fazer estágio, você vai fazer TCC, você vai ter algumas matérias também. Você não vai ter vida, basicamente. Então, você não vai absorver tanto quanto se você tivesse começado já no 2º ano. Então, se você tiver e puder ter essa chance de fazer um estágio extracurricular, faça.
Vai ser muito bom para o seu futuro, para a sua experiência também. Vai ser enriquecedor. Eu já tive uma experiência diferente, porque eu fiz muitos estágios durante a graduação, passei por diversos lugares, extracurricular, fora o curricular, né? E para mim foi muito enriquecedor mesmo, igual a Lê falou. E eu consegui fazer iniciação científica, que para mim também foi ótimo. E tem algumas pessoas também que já fizeram monitoria, essas coisas, durante a graduação. Então, aproveite a graduação. Procure uma boa faculdade, conheça o currículo. Igual a gente falou, eu e a Letícia, a gente tem um currículo muito diferente com relação às matérias que a gente viu na graduação. Então, veja quais são as optativas se você for para uma escola, para uma faculdade pública, e as obrigatórias. E aproveite a graduação. Não vá só para festas, até porque a gente está na pandemia. É isso aí. Bom, a gente vai deixar as fontes no post da descrição do episódio e no nosso site também. Agora a gente pode ir para o nosso MamuCast Recomenda! Eu tenho 2 recomendações. Para aprender, eu sugiro um outro perfil também de nutrição, que é da Lorela Barbie, que chama Nutrilorela, com 2 L's. É uma nutrição voltada para esporte, mas assim, ela também é muito engraçada. Então eu gosto de ver os videozinhos dela, ela fala de uma maneira muito legal. Ela fez live com o pessoal do Nunca Viu Cientista, que eu amo, as meninas do Nunca Viu Cientista. Fez com a Bibi Bailas também, que a gente é muito fã aqui no Mamute, para falar sobre, né, desmistificar a nutrição, desbancar mitos sobre alimentos, sobre práticas, sobre dietas também. É que ela fala muito mais sobre dieta e emagrecimento porque ela trabalha com esporte. Então, é isso. E vocês têm alguma recomendação mais séria aí para aprender? Então, para aprender, a gente recomenda alguns sites que são sites de busca que todo estudante de nutrição acaba acessando, que é o PubMed e a Cochrane, que são bancos de dados de artigos científicos em saúde. A Cochrane é mais destinado para revisão. Então, são reconhecidos mundialmente. A gente consegue fazer uma boa filtragem com os DECs, que são descritores em ciências da saúde. A gente sempre recomenda órgãos que são reconhecidos, né? Então, a Associação Brasileira em Nutrição, que a gente costuma falar, a APAN, que é a Associação Paulista de Alimentos e Nutrição, Alimentação e Nutrição, e aqueles órgãos oficiais, a UNAIDS, que fala sobre AIDS, o IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, e a gente sempre tem que procurar esses lugares, que são reconhecidos. Wikipédia não é busca, tá, gente? Google não é busca. Google Escolar também não. Sim, Google e Wikipédia você tem que saber procurar nesses lugares. Por exemplo, o Wikipédia é um muito bom sorvedouro de fontes. Você vai ver as fontes dos artigos que a Wikipédia foi escrita e fala, tá aqui a fonte. Se o artigo é bem escrito, óbvio. Se os meus alunos botam a Wikipedia na fonte, eu dou 0. Concordo. Uma coisa só que a gente gostaria de ressaltar também é quando vocês forem procurar algum perfil de rede social, sempre procurem saber a procedência, né, daquele perfil. Então, por exemplo, tá falando lá que é nutricionista e às vezes não tem o CRN, né, que é o nosso número de identificação. É o registro, né? É o nosso registro, exatamente. Então, você pode entrar no site agora eu só tô na dúvida se é do CRN ou do CFN, que a gente consegue pesquisar aquela pessoa, então realmente ver se está com o registro ativo, ótima dica. Exato, qual a especialização que tem, enfim, você consegue ter ali um acesso muito mais crítico, né, daquele perfil, e aí você consegue se assegurar daquela pessoa realmente é um perfil verdadeiro, que está seguindo, fazendo, etc e tal. E uma coisa muito importante também, que a gente gostaria de falar, que eu tô vendo bastante nas redes sociais, estudante de nutrição não é considerado nutricionista. Tá? Nutricionista é só aquele que se formou, colograu, etc e tal. Então, o estudante não pode prescrever dietas, não pode fazer cardápios, atender com consulta, nem nada. Ele só vai poder fazer essas coisas, né, digamos assim, após a formação dele. Então, também não vamos acreditar em tudo que a gente vê e ouve, né, nas redes sociais. É isso aí, deu a palavra, hein? O Lattes está aí para isso, né? Então, se você tá em dúvida se aquela pessoa realmente sabe do que tá falando, se ela tem repertório, joga o nome dela no Lattes.
É que assim, não é todo mundo que tem cadastrado o currículo Lattes. Deveria ter? Deveria ter. Deveria. Mas, por exemplo, é uma coisa que algumas universidades, logo no começo, né, elas já pedem pra gente, já vai colocando algumas informações, principalmente de cursos que a gente tá fazendo, né, já vai colocando lá pra se atualizando. E é uma fonte muito importante também, como a Tarsila mencionou. Você pode saber a área da pesquisa da pessoa, né? Porque, por exemplo, nutrição, vocês falaram, curso super aberto. Você vai saber lá do que a pessoa trabalha, qual é a especialização dela, que estágios ela fez, que cursos complementares ela fez. É igual do médico, né? O CRM, né? Do Conselho Médico. A gente consegue acessar também aquele médico e ver qual é a especialização dele, qual é o CRM dele, se ele tem algum consultório, ou se ele atua em algum hospital. A gente consegue ter todos esses acessos e do nutricionista também. É isso aí. E para descontrair, eu vou sugerir de tudo da Rita Lobo, tá? Porque é um conteúdo não só de receita, mas é um conteúdo de receita leve. Ela fala sobre comida de verdade, ela fala da importância disso, faz receitas com doce, sim. Faz, tipo, tem um vídeo que ela faz torta de limão, que ela faz a massa, ela faz tudo. É perfeito. Tipo, sim, a gente pode comer, né, as coisas que a gente quer, só não precisa exagerar, né? Exato, sem falar que é uma terapia também. Se a gente tomar até muita água, a gente morre. Tudo, se a gente exagerar, passa mal, até água. Então... Tem o nosso post lá, viu? Já fez um post sobre isso. Exato. É isso aí. E o que vocês têm aí de discussão? Não precisa ser sobre dieta, é que eu tava sem nenhum pensamento, daí eu pensei, putz, a Rita Lobo, tudo dela é perfeito. Uma página que eu gosto muito, que eu dou risada, mas é só quem for do estudante, né, que vai conseguir entender. Apesar que outras pessoas também conseguem, mas enfim. É o @meme-de-nutri. Nossa, a gente se diverte. A gente fez até uma live com ela e ela posta uns memes que são perrengues também, às vezes, que a gente passa, e também alguns memes de forma informativa, né? Explicando algumas coisas. É muito interessante, é muito legal. Olha, Meme é a única instituição no Brasil que funciona. Sim, tá? Exatamente. Eu me associaria a essa instituição, viu? Eu pagaria anualmente. Mas é muito bom, porque cada perrengue que a gente passa pode virar um meme. Igual uma amiga minha mandou pra mim, nossa, eu tava trabalhando lá no hospital e uma paciente vegana reclamou que não tinha recebido carne no almoço. Meu Deus, como assim? Relato verídico. Ai, gente. Beleza. Mais alguma recomendação? A gente ouve muitos podcasts também, então tem muitas recomendações no nosso Instagram, no Destaques Indica Pod. Ah, legal. Então a gente tem vários podcasts que a gente indica lá. Então eu não vou escolher um nome, mas tem vários lá que também são fontes confiáveis sobre ciência, principalmente. Mara, é isso aí. E aí, você, o que acha disso? Vocês gostaram desse episódio? Dê estrelinha pra gente no Apple Podcast, siga a gente no Spotify, no Google Podcast, sigam a Letícia e a Tarsila no Nutrindo Descobertas. A gente vai deixar tudo lá na descrição do post. Nosso Curioscat é Mamute Ciência, para questões anônimas. Nosso e-mail é mamutesnaciencia@gmail.com. Nosso Instagram é Mamutes na Ciência. Nosso Twitter é Mamute Ciência. Temos nosso site também que vai estar linkado lá. É limpinho e tem as transcrições dos episódios, além de outros conteúdos que a gente posta lá também. Sigam o Nutrindo Descobertas. A música é da Gabi, a pauta foi a produção e Nutrindo Descobertas e eu que escrevi, a arte e edição é da produção. E um grande beijo para vocês. Muito obrigada, Tarsila e Letícia, pela participação. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Rebeca. Obrigada, pessoal do Mamutes. Até mais. Valeu! Tchau, tchau! Tchau.